Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou fazendo esse vídeo hoje para apresentar aqui o canal, o Quilombo Hack, porque eu gravei um primeiro vídeo falando sobre a Univesp, porque é um assunto mais urgente, que o pessoal está buscando, querendo saber, e como eu sou aluno, achei importante trazer essa experiência, mas agora eu vou falar o que é o projeto Quilombo Hack. E quem sou eu também, né? Meu nome é Anderson, eu sou um dos idealizadores do Quilombo Hack, eu e o Pavel, que eu espero que participe aí de futuros vídeos aqui do canal. Nós criamos o Quilombo Hack para ensinar programação, uma introdução à ciência de dados na periferia, que é um grupo ali que a gente identifica que não tem acesso ao conhecimento de tecnologia, tanto tecnologia avançada quanto tecnologia básica. Então a gente achou importante levar esse conhecimento. Então, nós damos aulas presencialmente aqui na região noroeste de São Paulo, Perus, eu sou aqui do Jaraguá. Perus é o bairro ao lado aqui do Jaraguá, então nós temos parceria com algumas entidades lá de Perus, com a biblioteca municipal em Perus, e a gente ministra nossas aulas lá. Estávamos dando aula antes da pandemia, né? A pandemia acabou realmente atrapalhando tudo, todo planejado, mas passando a pandemia, a ideia é voltar com um projeto ainda mais forte. E a ideia desse canal é exatamente a gente abordar alguns temas que na formação a gente até fala, mas não tem como se aprofundar muito. Então aqui é uma forma da gente explicar melhor esses conceitos e também trazer outros que a gente não aborda na formação, porque não há tempo. Nas aulas presenciais há um tempo ali que não é tão grande para a gente desenvolver tudo que é planejado. E aqui tem mais tempo livre para trazer outros conhecimentos, trazer outras coisas que são também importantes, ou mesmo para quem não pode ver, quem às vezes não tem acesso, quem é de outras regiões aí periféricas, ou quem tem vontade de criar um projeto parecido aí na própria quebrada, às vezes tem conhecimento de tecnologia e quer replicar isso, quer replicar o modelo, mas não sabe como. Então, vou trazer todas essas dicas, falar um pouco de pensamento computacional, programação, mas não vai ser tanto foco, porque programação já tem diversos canais, eu posso até dar dicas de algum. Enfim, o mais importante é isso. Hoje eu vou falar também sobre hackerspace. O nome Quilombo Hack, né, o termo hack vem de hackerspace. E Quilombo Hack o nome Quilombo vem das entidades que deram origem à nossa. Então, o Quilombac de Perus, que é uma entidade aqui que traz cultura para a região aqui noroeste, eles trazem shows, trazem formações em diversas áreas, cursinhos pré-vestibulares, cursos de direitos humanos, cursos na área mais de ecologia, né? Tem um nome mais específico agora, mas eu realmente não lembro, mas sobre métodos ecológicos ali, sem uso de agrotóxico, enfim, eu não sou especialista nisso, não vou arriscar para não falar besteira, mas eles trazem diversos conhecimentos aqui para a região e hoje auxiliam na formação, em uma das formações lá do Quilombo Hack, e do Quilombac, e foi lá que eu consegui os contatos que permitiram eu criar esse projeto, né? Então conheci a diretora da biblioteca e outras pessoas que estão contribuindo. Além desse projeto, foi muito importante também o AfroPython. O AfroPython é um coletivo que ensina programação para pessoas negras, surgiu lá em Porto Alegre. Eles fazem eventos itinerantes por todo o Brasil. Então, eu fui aluno na primeira edição aqui em São Paulo. Também foi super inspirador para a criação desse projeto. O Pavel, inclusive, que é o camarada que criou comigo, né, o Quilombo Hack, ele também vem do AfroPython. Então, esses foram dois projetos que contribuíram muito para a criação do Quilombo Hack. E como eu disse, o termo hack vem de hackerspace. Daí o que é hackerspace? Daí vem a questão. Hackerspace, se a gente for fazer uma tradução literal, hackerspace significaria algo como espaço hacker, ou seja, espaço para pessoas que gostam de tecnologia, pessoas que gostam de programação, pessoas que gostam de mexer com placas, com eletrônica.
Então, espaço para essas pessoas se reunirem, só que não num modelo formal, daquele modelo professor-alunos. No caso, em um hackerspace, todo mundo é professor, todo mundo é aluno. É um espaço livre, onde se você tem um conhecimento, você pode disseminar, seja você considerado professor ou não. Ou se você tem uma ideia, você pode ir lá e desenvolver essa ideia, ver se dá certo, com a ajuda de outras pessoas, se as pessoas se interessarem pelo que você está desenvolvendo ali, elas podem te auxiliar. E é um espaço também onde você aprende. Então, se você está buscando aprender, você pode ir lá e aprender com quem já tem mais conhecimento. Ou às vezes você quer conhecer outras práticas, às vezes você tem experiência, mas outras pessoas têm outras experiências e vocês querem trocar para ver. Um pode melhorar a experiência do outro. Hackerspace tem muito a ver com isso, com a troca, com a criação de uma comunidade em torno da tecnologia. Geralmente, falando de uma forma mais concreta, geralmente hackerspaces são galpões ou casas mesmo inteiras com diversos equipamentos de tecnologia, computadores, placas, projetores, essas plaquinhas, Arduino, drones, enfim, todo tipo de artigo eletrônico disponível ali para manipulação, geralmente com utilização de dispositivos software livre, né? Software livre são programas que você não precisa pagar para utilizar, eles são disponíveis, é só baixar e utilizar. A ideia é exatamente essa, que seja livre para qualquer um utilizar, testar e melhorar. E o Hackerspace é isso, são espaços onde as pessoas se reúnem para fazer isso. Mas, repito, não nesse modelo tradicional de escola, de faculdade, de eu sou um professor e vocês ficam sentados aí que eu vou ensinar. Não, é uma troca, é uma comunidade que se cria em torno disso. O Hackerspace tem uma vantagem ainda mais direta para quem está pensando, mas será que é tudo isso mesmo? Eu vou dar um exemplo bem concreto para quem do quanto que um hackerspace pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Imagina a seguinte situação, que você mora, por exemplo, no Jaraguá, que é onde eu moro, periferia de São Paulo, e daí você está concorrendo a uma vaga numa empresa. E só tem dois candidatos, você que mora aqui no Jaraguá e o outro candidato mora em Pinheiros. E esse candidato ele participa de um hackerspace que existe em Pinheiros, tem funcionários dessa empresa que frequentam esse mesmo hackerspace e que conhece esse outro candidato, já deram boas referências que ele sempre frequenta, que vez ou outra ele puxa alguma formação lá, ou ele participa de formações puxadas por outras pessoas e é sempre um bom aluno. Ou seja, ele já está carregado de boas referências. E outro candidato é você, que mora na periferia, que ninguém te conhece. Pergunto, quem você acha que vai ser selecionado para essa vaga? E é aí que vem a grande questão do hackerspace. Apesar dos hackerspaces serem muito importantes, serem espaços extremamente democráticos de acesso à tecnologia, de troca de experiências e tudo mais, infelizmente existem muitos poucos hackerspaces no Brasil, mesmo em São Paulo, que é aqui onde eu moro, São Paulo capital, que é uma cidade rica, existem pouquíssimos hackerspaces. Até a última pesquisa que eu fiz, isso por volta de janeiro, fevereiro do ano passado, que foi um pouco antes da pandemia. Existiam basicamente 3 hackerspaces em toda São Paulo. Daí nas cidades próximas, eu sei que no ABC tem um, mas não sei qual, ABCD agora que chama, né, a região. O fato é que em toda a capital paulista, por exemplo, nós só temos 3 hackerspaces. Nenhum deles é em regiões periféricas. Esse é um problema gigantesco, porque como eu disse, quem acaba tendo acesso facilitado a esses hackerspaces são pessoas dessas regiões. Aí quem não é dessas regiões acaba ficando de fora. Ainda que você possa, mas pô, eu pego um trem, eu pego um ônibus, tudo bem, mas é todo mundo que tem acesso a pegar um trem? É todo mundo que tem acesso a pegar um ônibus? E o tempo que se gasta nisso, de deslocamento, e o tanto de coisa que você poderia fazer na vida se não tivesse que estar fazendo esse deslocamento? E que tipo de pessoas você vai encontrar? Porque a ideia de quilombo hack vem exatamente disso também. Por exemplo, para quem é homem, talvez não entenda o quanto que é difícil para uma mulher chegar num ambiente onde só tem homem, chegar numa casa ali onde só vai ter homens praticando tecnologia. É um ambiente não muito, talvez, né? Não sei, isso pode variar também de pessoa para pessoa, mas para uma boa parte das mulheres é um ambiente não tão
interessante estar nesse ambiente. Da mesma forma que uma pessoa negra chegar num espaço onde só tem pessoas brancas, também pode ser um espaço não tão confortável. A pessoa pode se sentir um pouco fora de contexto. Assim como para uma pessoa homossexual, chegar num espaço ali onde só tem héteros, a experiência pode também não ser boa, pode ser desagradável. Então, é importante que a ideia de hackerspace seja disseminada, que criem-se outros hackerspaces, porque os que tem, eles são muito... Enfim, eles atendem uma porção muito pequena da população. E daí eu vou dar um exemplo aqui. Como eu disse, em São Paulo atualmente, até onde eu pesquisei, existem 3 hackerspaces, que são o Garoa Hack Club, que eu não sei se é de fato o primeiro do Brasil, mais ou menos em São Paulo é o primeiro, é o mais conhecido, é uma das referências no Brasil em questão de hackerspace, é o Garoa Hack Club, localizado em Pinheiros, por isso que eu dei o exemplo de Pinheiros. Outro hackerspace que tem é o Maria Lab. O Maria Lab é um hackerspace feminista, né, mais específico para as mulheres. Eu não conheço, assim, não visitei. Se eu não me engano, a localização é no centro de São Paulo. Né, pretendo, após passar a pandemia, tentar visitar, tentar levar os alunos, né, do Quilombo Hack lá para conhecer. Mas desde que eu conheci este hackerspace, assim, eu conheci, né, por pesquisa na internet, mas logo que eu conheci veio a pandemia, então acabou atrapalhando bastante. E o terceiro hackerspace é um hackerspace da USP. Esse é um grande... não sei nem como definir. É um mistério, assim, porque eu sei que ele existe, né? Muitas pessoas sabem que ele existe, mas pouco se sabe sobre ele, não dá para saber, é mal divulgado, na verdade nem tem divulgação, então não sei se é apenas para alunos. Pelo que eu pesquisei, parece que ele fica ali perto da estação Ceasa, do metrô, na cidade universitária, quer dizer, que é do lado da estação Ceasa, mas que pouca informação há sobre ele, né? Então não é tão acessível também. Como você pode ver, por exemplo, eu moro no Jaraguá. O mais perto, para mim, seria o hackerspace da USP, esse da cidade universitária. Mas quando eu digo mais perto, ainda assim, eu moro próximo da estação de trem. Se eu for de trem, eu vou levar em média uns 40 minutos para chegar. 40 minutos para ir, depois mais 40 minutos para voltar. Comparado com outra, para quem mora em periferia, isso pode, até parece pouco. Né? A maioria do pessoal que mora aqui na região fala, 40 minutos só, tipo, para nós de fato é só. Mas é totalmente diferente de uma pessoa que mora ali perto, né? Que às vezes leva 5 minutos, que às vezes vai andando, porque as atividades, isso é uma característica do hackerspace, geralmente eles têm sócios, pessoas que mantêm mesmo. Esse da USP não, porque é vinculado à instituição USP. Mas, por exemplo, o Garoa Hack Club, o pessoal que frequenta, eles são sócios. Então, eles pagam. Então, muito de não ter hackerspace em periferia é por isso, porque o hackerspace precisa de investimento para adquirir computador, para adquirir retroprojetor, para adquirir telão, para adquirir computadores, placas. Isso aí não cai do céu. Então, geralmente, ou tem uma grande instituição por trás bancando, e daí dificilmente uma grande instituição vai querer bancar algo na periferia, num lugar inacessível. Então, eles preferem regiões mais centrais, porque, em tese, são regiões ali que todo mundo passa, mesmo quem é de periferia, é mais fácil uma pessoa da periferia ir até o centro do que alguém do centro ou de outras regiões ir para uma outra periferia. De fato, é mais longe, né? Se for pensar, algo lá no extremo da Zona Sul é bem mais longe do que eu ir até Pinheiros, do que eu ir até o centro de São Paulo. Então, como eu estava dizendo, no Garoa Hack Club, o pessoal lá é sócio, então não tem uma entidade mantendo, mas os próprios sócios mantêm, ou seja, eles pagam. E o que eles pagam não é pouco. Tem um manual do Garoa Hack Club para quem tem interesse nisso, e lá eles falam a média de valores. É um valor alto, é um valor que tem famílias na periferia que vivem com esse valor. Então é totalmente inacessível pensar em, então vou alugar uma casa na periferia,
vou cobrar de cada um valor ali e vamos comprar os equipamentos, tá? Mas quem na periferia tem disponível aquele valor, 400, 600 reais? Tem família, repito, tem famílias na periferia, isso eu tô falando de São Paulo, que é em tese uma cidade rica. Imagina cidades mais para o interior aí do país, chegar para uma pessoa e falar, ah, não, então aqui para você ser sócio você vai ter que pagar 600 reais. Mas, claro, não que para você frequentar você precisa ser sócio, tá, gente? Simples, para você frequentar você não precisa pagar nada, é só ir. Tem lá o calendário das atividades, tem as atividades regulares, você comparece e participa, ponto. Você não tem que pagar nada, não demanda investimento, mas tem algumas para você ser da organização, para você propor atividades regulares, por exemplo, você tem que ser sócio. E daí, nesse caso, sim, você tem que pagar. Então, é por isso que não existem hackerspace na periferia, nesse modelo tradicional, um espaço com equipamentos, porque é caro, porque na periferia talvez tenha a questão ali do risco de roubo mesmo, né, que é maior na periferia, ainda que, mas daí eu posso colocar seguro, sim, mas daí o seguro provavelmente vai ser mais caro na periferia do que é em regiões centrais. Então, um dos motivos possíveis para não existirem hackerspace na periferia é esse. E daí eu criei o Quilombo Hack. Então, o Quilombo Hack é um hackerspace? Ainda não, mas já mantém a ideologia de hackerspace. Então, a gente conseguiu parceria com a prefeitura. A maior parte das prefeituras, ao menos em São Paulo, elas têm computadores. Ao menos na que eu fui, eles não estavam com atividades regulares nesses computadores, porque há épocas, isso muda de acordo com a gestão, que a própria prefeitura coloca cursos técnicos para acontecerem nesses espaços, bibliotecas, telecentros, mas no momento não está tendo nada nessa gestão, né? Dória, Bruno Covas, né? Enfim, não está tendo nenhuma atividade. Então eles falam, pô, a gente tem computadores, o pessoal às vezes vem perguntar aqui se a gente não tem curso, e casou perfeito, porque eu queria ensinar e eles estavam precisando disso, né, de atividades naquele espaço. Então eu consegui um espaço com computadores disponíveis, com uma sala onde eu posso dar aula teórica, com telão, com projetor, e assim eu consigo reunir pessoas para discutirmos tecnologia. Daí, nesse primeiro momento, está sendo um modelo mais tradicional, porque não adianta eu chegar lá e falar, então, aqui vai ser uma troca, aqui não tem nada formal, quem tiver conhecimento, não que não tenha, tem muita gente na periferia, inclusive entre os alunos lá, que tinham de fato conhecimento superior ao meu em outras linguagens. Eu me propus a dar aula de Python, que diga-se de passagem, eu nem tinha tanto conhecimento assim, na época da época que eu comecei o projeto para cá, eu aprendi mais coisas. Mas eu comecei sem nem ter tanto conhecimento assim. Mas se você tem pouco conhecimento, você tem mais conhecimento do que quem não sabe nada, né? Porque às vezes a gente fica com medo, será que eu vou dar conta de dar aula? Pô, se você está ensinando quem não sabe nada, pô, para começar, gente, você vai pegar pessoas que estão ali buscando iniciar no assunto. Então você vai ensinar o básico do básico para essas pessoas. E depois vai avançando. E essas pessoas também vão ensinar. Então, que a gente conhecia JavaScript, que a gente conhecia C, que às vezes eu ensinava alguma coisa e falava, nossa, é diferente, porque na linguagem tal é assim assado. Então, nada impede que amanhã essa pessoa crie coragem e fale, agora eu vou ensinar sobre C. Eu vou fazer uma formação aqui sobre C. Depois, aquela que sabe JavaScript, eu vou ensinar sobre JavaScript. Daí tinha um aluno lá com a gente também, angolano, que ele tinha conhecimento em eletrônica. Nada impede que amanhã ou depois ele fale, vou ensinar eletrônica aqui para vocês. Então é disso que se trata um hackerspace. É de uma comunidade e daí, isso, claro, é uma ideia que eu estou trazendo. A gente tem que se adequar, se adaptar à nossa realidade. Embora o mais comum aqui no Brasil, que a gente mais conhece, que é de fato ideal, é um espaço físico, com computadores, com notebooks, enfim. Mas se você está numa região que não tem acesso a isso, nada impede de você criar um espaço virtual. Você cria um grupo no Classroom, no Facebook, enfim, qualquer plataforma, no WhatsApp, Telegram, cria um grupo ali com as pessoas que participam. Então vocês vão marcar, tal dia a gente vai se reunir na biblioteca.
Vamos fazer tal atividade, vamos usar os computadores. Deixa reservado, obviamente, né? Conversa antes ali na biblioteca, e biblioteca é só um exemplo. Pode ser qualquer espaço que comporte, que tenha equipamento suficiente. Vocês vão lá, desenvolvem a atividade. Então, hoje, por exemplo, na minha experiência, eu ensino Python, amanhã o outro pode ensinar outra coisa, alguém que entende de HTML e CSS vai ensinar HTML e CSS, e assim o conhecimento vai se difundindo. Assim as pessoas vai uma puxando a outra e vai formando essa rede. Porque daí dessas pessoas, algumas vão querer criar soluções para a própria periferia. Pô, eu quero criar um aplicativo aqui para um problema que tem na nossa quebrada aqui, específico, para as lojinhas aqui da quebrada, eles não têm eles ainda controlam tudo na mão, eu quero fazer um sistema para eles que para controlar ali vendas, tudo. O pessoal pode ganhar dinheiro na própria quebrada, ou ainda pode arrumar emprego, porque daí vai começar a ter conhecimento, vai arrumar um emprego na área de tecnologia. O meu depois, pô, abriu uma vaga lá na minha empresa, ele vai puxar alguém da periferia para lá também. Tipo, ô, mano, conheço você aí, a gente sempre corre junto aqui, vamos, pronto. Então é assim que vai quebrando esse monopólio que tem da classe média. Porque, para exemplificar, já para finalizar o vídeo, que já está ficando grande demais, já está grande demais, aliás, na minha última visita ao Garoa Hack Club aconteceu uma coisa muito desagradável. Um dos membros, aliás, diga-se de passagem, não estou criticando o Garoa Hack Club, tá? Eu gosto de lá, ainda frequento, ainda sigo as atividades, mas na minha última visita, um dos membros de lá, que é professor na USP, livros publicados, agiu com extrema arrogância e me falou uma coisa que me marcou muito. Ele perguntou como que era a minha metodologia, eu expliquei isso, como que eu ensinava, eu contei a ele que eu ensinava as pessoas primeiro em papel, isso porque não há computadores disponíveis para todo mundo, né? Como eu disse, eu ensino numa biblioteca pública, então há uma quantidade limite ali, e não dá também para fazer toda a aula já no computador, então a gente tem que fazer uma parte teórica em sala, para depois subir no computador e usar ali sem atrapalhar os demais usuários ali do espaço público. Quando eu contei, ele começou a criticar, enfim, e até aí beleza, era a opinião dele, que ele era contra esse método de escrever no papel, porque isso desmotiva a pessoa. De fato, óbvio que o melhor é fazer no computador. Ele falou, o certo é o seguinte, cada um com seu note. E daí eu falei, então, só que eu ensino na periferia de São Paulo, né? Eu não ensino em Pinheiros. Se eu falar para todo aluno ir com seu próprio note, duas coisas. Falei, uma, que eu não sei se todos os alunos vão ter notebook disponível, porque notebook, né, infelizmente não é um miojo, não é um corotinho, né, que qualquer um compra. E outra, eu coloco essas pessoas em risco. Estou falando de uma área periférica, se a pessoa é assaltada no meio do caminho aí, perde um bem que não é barato, né, levando note para cada uma das aulas. E daí ele falou o seguinte, ele falou, cara, é o seguinte, se a pessoa não tem um computador para usar no curso, ela não tem nem que estar aprendendo programação. E para mim isso foi tudo que eu precisava ouvir, sabe, sobre o local. Eu falei, tá aí, é essa a ideologia do pessoal daqui, desse espaço, dessa região, dessa classe social, né? Acho que esse é o ponto. Esse é um tipo de pensamento que eu não estou falando que é todo mundo no Garo Hack Club é assim, mas eu quero dizer que assim é o tipo de ideologia de uma pessoa elitista, de classe média, que isso tem muito, infelizmente, né? A pessoa vê, aliás, se muita gente na periferia começar a conhecer tecnologia, vai ser concorrência para mim. Então eles querem manter afastado mesmo. E foi por isso que eu criei o Quilombo Hack, foi isso que me motivou a dar mais força. Enfim, acho que eu vou encerrar por aqui esse vídeo, que já ficou grande demais. Para seguir os próximos conteúdos aí que vamos lançar, vou trazer muita coisa ainda, pensamento computacional, para quem quer ensinar, para quem quer aprender mesmo programação ali, o básico, pelo menos. Segue aí o canal que eu ainda vou trazer bastante coisa. Valeu!